Às vezes Deus demora de te responder só para te ouvir orar mais, só para te ver diante dele. Quem está entendendo isso? Às vezes Deus demora de se manifestar, sabe para quê? Só para ver você procurá-lo. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou fazer-lhe justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, por acaso achará fé na terra? Diga misericórdia. Podeis assentar, queridos. Nós lemos Jesus contando uma parábola. Um dos significados de parábola é comparar. Jesus está voltando. Um dos significados de... Obrigado, meu irmão. Pode baixar. Um dos significados de parábola é comparar ou colocar do lado. Jesus está tomando uma situação específica e usa essa situação específica para ensinar uma lição positiva. Mas antes que tenhamos as aplicações, pense comigo nesse juiz. Quando Jesus o chama de injusto, e ele completa dizendo que ele era um juiz que não se importava com as pessoas. Ele ouvia os casos das pessoas do ouvido para fora. Ele não se importava, ele não trazia para dentro de si. Um bandido, um juiz injusto, um representante da justiça que se comportava injustamente. Pense comigo, seus amigos sabiam, a cidade sabia, pois as cidades eram pequenas. Deus sabia, pois ele disse: eu não temo a Deus. Então ele tem algum tipo de conhecimento sobre Deus. Ele sabe de suas injustiças. Ele sabe que todos sabem de suas injustiças, mas o texto diz que ele não se importava. A viúva, uma mulher pobre, aparência simples. Quando a Bíblia chama de viúva, é porque é pobre. Principalmente no Novo Testamento, é alguém que precisava de auxílios do próximo. Ele é rico, a mulher é pobre. Ela tem uma batalha contra um adversário e ela deseja justiça contra esse adversário. Por isso ela vai até ele. Ela não faz justiça com as próprias mãos. Ela é uma mulher que vive só, porque sendo viúva não tem um marido que lute por ela. E cadê os filhos? Talvez não tivesse, e se tivesse, não tem os filhos que lutem por essa mulher. Ela só tem o juiz. Mesmo ele sendo a única esperança dela, a Bíblia diz que ele não estava nem aí. Ele não se importava com as pessoas. Como que ele se importaria com essa mulher viúva, escória, considerada escória, não tinha vez nem voz no seu rol de amigos? Por isso esse homem é injusto. Ele nunca
deu atenção àquela mulher. E Jesus disse que ela vinha a ele com frequência, ela era perseverante em seu pedido: faça-me justiça contra o meu adversário. É o único juiz da cidade, ela tem uma questão com alguém, e a Bíblia diz que ela vinha sempre a ele. Então ele entrava no mercado, ela estava lá. Ele saía do mercado, ela estava na porta. Ele entrava no banco, ela estava lá. Ele saía na porta de casa para resolver seus problemas, ela: doutor, me ajude. Quando ele entrava no carro, ela estava abrindo a porta e entrando pelo outro lado. Imagine essa mulher perturbando o juiz: faça-me justiça contra o meu adversário. Aí você me pergunta: o que essa história está fazendo na Bíblia? Uma autoridade corrupta, uma mulher irritante e persistente, teve um ato de bondade, porque ele diz assim: eu não temo a Deus, eu não me importo com os homens, mas essa mulher está me irritando muito, eu vou fazer justiça para ela, logo assim ela para de me perturbar. Então tem um ato de bondade, mas é um ato de bondade relutante. O cabra é ruim, ele não vai ajudá-la por ela, ele vai ajudá-la por ele, porque ele diz: eu vou fazer justiça para ver se ela para de me perturbar. Eu não vou fazer justiça para dar paz a essa mulher, eu vou fazer justiça para que eu tenha paz. Interessante, se as pessoas soubessem. Vamos falar a linguagem hebraísta. Quem dera que as pessoas descobrissem que no ajudar os outros sentimos paz, em ser instrumentos de paz pacificamos a nossa alma. Mas quando ele diz isso, ele não está descobrindo essa verdade. Ele diz assim: eu vou atender essa mulher para que eu tenha paz, não para que ela tenha tranquilidade. Ou seja, é um ato de bondade relutante. Aí você me pergunta: por que essa história está na Bíblia? Só para mostrar autoridades corruptas? Não, a intenção do texto não é essa. Você pode usar o Salmo 58 e ler aí para autoridades corruptas, mas a intenção de Lucas 18 não é essa. Então a intenção do texto é mostrar que as mulheres, quando oram, são persistentes? Também não, porque Jesus conclui o texto perguntando se haverá fé na terra, não apenas mulheres com fé quando ele vier. Qual é a mensagem dessa história? Se não tem compaixão, não tem preocupação de uma pessoa para com a outra? Talvez você me pergunte: para que eu li esse texto? Óbvio, toda vez que você for assistir um pregador pregar, você tem que se perguntar: para que ele abriu nesse texto? Se ele não responder, tu pergunta para ele depois do culto: para que você abriu Gênesis e pregou Apocalipse? Tem que perguntar. Será Deus um juiz como este? Relutante? A resposta é não. O texto está aqui para dizer que Deus é um juiz relutante? Não. O texto está aqui para dizer que nós somos a viúva marginalizada? Também não. Por quê? Porque nós temos o costume de nos assemelharmos aos textos que lemos. Isso chama-se personalização. Nós nos personalizamos com o texto, colocamos a nossa pessoa lá no texto. Isso é bom no meio pentecostal, principalmente para a continuidade dos dons. Nós lemos o Novo Testamento e a gente lê aquilo e diz amém, como se falasse diretamente para nós, em nosso tempo, em nossa língua, em nossa cultura, conforme a nossa necessidade. Nem sempre é, mas é saudável você dizer amém. Pelo menos você está dizendo: eu creio no que está escrito, eu creio que aconteceu, e eu creio que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele pode fazer novamente o que Ele fez. Alguém ainda crê assim na Bíblia? Eu creio assim, mas nem sempre tem a ver conosco. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa não é uma parábola de comparação. Essa é uma parábola de contrastes. Então, pastor, por que Jesus colocou ao lado? Por que Jesus comparou? Porque Jesus comparou a situação de uma mulher com a situação de muitos crentes. Qual é a situação? Perseverar em orar. Se você não ora, você precisa passar a orar. Se você ora, mas é fraco em orar, você precisa ser perseverante em orar. Então compare sua realidade com a insistência daquela mulher. Por isso que Jesus contou uma história de contrastes.
para que você possa fazer uma comparação. Sua vida de oração contrastando com a vida de oração dela. Ela confia no juiz injusto. Você tem um juiz justo e você não ora ao justo, como aquela mulher orou com persistência a um juiz injusto. É uma história de contrastes. E quais são os contrastes desta história? Claro que há semelhanças, mas eu quero focar na intenção do texto, porque Jesus ele termina a parábola com contrastes, não com comparação. Olha o que é que ele diz assim: aprendam uma lição com essa parábola. Acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Continuará a demorar em responder? Eu afirmo que ele lhes fará justiça e rápido. O camarada lá enrolou, o camarada era injusto, o camarada fez pensando em si, Deus não. E Jesus está mandando você comparar o seu Deus com aquele juiz. Em primeiro lugar, vou fazer uma pergunta para vocês: o juiz era justo ou injusto? E o seu Deus é justo? Deus é justo, porque Jesus diz assim, ó: acaso não fará justiça o Deus de toda a terra? 1 João capítulo 1 versículo 9, João disse: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que Ele não é apenas o justo que perdoa. João diz assim: Ele nos purifica de toda injustiça. Ele é o Deus justo que justifica e tira de nós toda injustiça. Ou seja, Ele não te torna apenas um justo que ora como aquela mulher. Quando Ele entra na sua vida, Ele evita, pela santificação, que você seja injusto, como aquele juiz. Ele é justo. Apocalipse 16, 5 diz assim: ouvi o anjo das águas dizer: justo és, Senhor, que és, que eras e que há de ser, porque julgastes estas coisas. Irmão, no nosso tempo pode demorar certas justiças divinas, só que Jesus disse que é rápido. Há dois significados para que há duas aplicações para que eu possa te consolar com essa palavra. Existem demoras em nosso tempo, e o que a gente chama de demora é um processo de Deus trabalhando nossa paciência. Segundo, e Ele fará justiça rápido. Ou seja, quando Deus começar a fazer, Ele não vai demorar fazendo. Quando Ele decretar que chegou o tempo da justiça, Ele fará justiça rápido, sem enganos, sem fragilidades de caráter. Há muitas injustiças nessa terra, mas de um modo a Bíblia deixa claro: Ele vai fazer justiça. Ele é Deus fiel. Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do nosso amor e do nosso trabalho com o nome dEle, enquanto servimos aos santos. E ainda servimos. Deus não é injusto para se esquecer do nosso amor, do nosso trabalho em prol do nome dEle, enquanto servimos aos nossos irmãos. O que o texto está dizendo é: Deus não é ingrato, Ele não é injusto. Ao mesmo tempo, o texto está dizendo que ingratidão é injustiça. Se Deus não é injusto porque não é ingrato, logo quem é ingrato também é injusto. Talvez você conheça pessoas injustas e ingratas, mas Deus não. E você não depende dos injustos e ingratos para cumprir sua missão. Não importa o que fizeram, o que importa é você quem decide se quem te fez o mal te tornará tão mal quanto eles. Segundo contraste, primeiro é que o juiz é injusto e Deus é justo.
Segundo contraste é que a viúva da história seria a última na lista dele. Primeiro, em termos de hierarquia social. Qualquer autoridade romana, qualquer autoridade israelita, qualquer autoridade judaica, sua família, seus amigos teriam prioridade para serem atendidos por ele. Essa mulher viúva, ainda que perturbava o camarada o dia inteiro, ela era a última na hierarquia social. Mas a história é de contrastes. Enquanto a situação dela, como necessitada, dependente, pobre, a colocava numa posição de último lugar, aí entra o contraste do evangelho. Os últimos serão os primeiros. Bem-aventurado no reino de Deus os pobres, tanto de espírito quanto monetariamente. Tiago escreveu isso. Deus estará sempre do lado dos mais fragilizados. Ah, pastor, eu não vejo assim. Então é porque você não faz assim. Porque a igreja é as mãos e os pés de Deus na terra. Deus sempre estará do lado do fragilizado, do injustiçado. Deus inverte as coisas, irmão. Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as que pensam que são sábias. Eu sei que no contexto de loucura que Paulo escreve aos Coríntios é a mensagem do evangelho. Porque todo mundo pregava o que a maioria dos coaches pregam. Olhe para dentro de você e veja que você é um Deus, que você é top, que você é grande. Aí você vai para a mensagem do evangelho e diz assim: olhe para dentro de você e veja o quão você é corrupto. Isso é loucura. E o que é loucura no tempo de Paulo é que os crentes chegavam e diziam: o Salvador morreu na cruz. E quem morria na cruz era bandido. Quem morria na cruz era maldito. Aí o ouvinte dizia: tu tem problema. Como que tu dizes que o Salvador do mundo para te salvar morreu numa cruz? Crucificado. Se fosse hoje, pode isso, Arnaldo? Aí Paulo diz: e essa mensagem que para eles é loucura, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não era a mensagem que era injustiçada, não era a mensagem do evangelho que era escanteada, desprezada. Deus pega essa mensagem louca e transforma na mensagem principal para a salvação do mundo. Foi o cristianismo que deu vez e voz às mulheres. Foi o cristianismo que fundou escolas públicas. Foi o cristianismo que lutou contra a segregação, principalmente através do pentecostalismo. Foi o cristianismo que lutou pela liberdade dos escravos. Aí você entra na escola comunista hoje, o professorzinho quer bater em Jesus, quer bater no cristianismo através do ateísmo. Ainda diz: aqui não prega religião. Se aqui não prega religião, ateísmo é religião. Se tu fala de ateísmo, eu vou falar de cristianismo. Cristianismo, a mensagem louca para os homens, é a mensagem da nossa salvação. Quando eu digo cristianismo, eu estou além da religião. Estou falando da mensagem do reino. Pela prática de vida que somos chamados de cristãos. Então, aquilo que fica por último na visão de Deus, as coisas são invertidas. Como nós costumamos colocar as coisas de Deus por último, Jesus diz: busca primeiro o meu reino. Lá fora, o grande se sobrepõe aos outros para provar que é grande. Aqui, Jesus disse, na mensagem que pregamos quarta passada: quem quiser ter seus talentos reconhecidos, Mateus 20, precisa ser o servo de todos. Na obra de Deus as coisas invertem. Olha a música cantada aqui.
Eu não era escolha de ninguém. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Alguém está entendendo essa palavra? É assim no reino de Deus. Quando estou fraco, é aí que eu estou forte. É uma história, é uma parábola de contrastes. O juiz era injusto, me ajuda, mas Deus é. A viúva na história aqui era a última na visão do homem, mas na visão de Deus ela seria primeira. Terceiro e penúltimo, quer dizer, último ou penúltimo lugar, vou ver aqui. Ela não tinha a quem recorrer. Por isso ela tinha que pedir ajuda para um homem injusto. Irmão, se você sabe que tem uma pessoa injusta e você precisa de uma solução de justiça, e ali tem uma pessoa justa, responde: a quem você vai procurar? O injusto ou o justo? Ela não tinha a quem recorrer, por isso que ela buscava o injusto. Ela não tinha a quem recorrer para lutar por justiça. E como essa é uma história de contrastes, ela não tinha a quem recorrer. Então você não é aquela viúva. Por quê? Porque ela não tinha a quem recorrer. Você tem. Você é filha do rei. Você é filho do rei. Aquele juiz não queria ouvir a voz dela. Olha o que ele diz: eu vou responder logo essa mulher para ver se ela para de perturbar minha cabeça. Mas Deus não. Às vezes Deus demora de te responder só para te ouvir orar mais, só para te ver diante dele. Quem está entendendo isso? Às vezes Deus demora de se manifestar. Sabe para quê? Só para ver você procurá-lo. Você já brincou com sua filha, você já brincou com seu filho. Achou. Aí quando ele está sorrindo, quando ela está sorrindo que achou, você se esconde de novo. Você não se esconde pelo prazer de ficar escondido. Você se esconde pelo prazer de ver a criança te procurar. Assim é Deus. Aleluia. Aleluia. Ele já tinha ressuscitado em João 20. E Maria Madalena está lá. Anjo, tu viu ele? O anjo disse: por que procuro vivo entre os mortos? Ele já tinha ressuscitado. Aí ela vai no jardineiro: o senhor viu ele? Aí ele: Maria. Fala para mim, cadê ele? Maria, sou eu. E por que não se manifestou logo? Eu só queria ver tu me buscando, Maria. Se eu sou prioridade na sua vida, se você não tinha medo de estar num túmulo, num ambiente de morte. Lembra de Marta e Maria? Lázaro estava morto, João 11, e Jesus sabia que ele estava morto. Jesus até disse antecipadamente para os discípulos: Lázaro morreu e eu vou ressuscitá-lo. Só que ele só foi no quarto dia. Marta nem deixa ele entrar em Betânia. Marta vai lá na porta da cidade. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Fé no passado. Tivesse, teria morrido. Aí Jesus põe a fé no presente. Teu irmão vai ressuscitar. Aí ela põe a fé para o futuro. Eu sei que ele há de ressuscitar, mas é lá na ressurreição dos últimos dias. Tu pensa que Marta só trabalhava? Marta entendia de escatologia, irmão. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Pelo menos Daniel 12 ela tinha lido. Aí Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida presente. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí ele pergunta: você crê nisso? Ela vira as costas e diz: o mestre está te chamando, Maria. Aí Maria vem, cai de joelho, e a mesma oração: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que Maria fica de joelho e chora. Marta ficou em pé querendo discutir teologia. Jesus viu Maria de joelho e disse: eu vou ressuscitar o seu irmão. Demorou 4 dias, mas ele chegou sabendo que aquela família estava desejando a presença dele. Se o Senhor estivesse aqui. Foi cantado aqui, irmão. Ele quer ser chamado de amigo de novo.
Ele quer ser prioridade de novo. Aquela mulher não tinha quem recorrer, você tem. Por isso Paulo escreveu Filipenses 4:6: não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, por que Paulo coloca a palavra antes? Antes de ficar ansioso, antes de ficar chutando as coisas, xingando todo mundo. Antes de ficar ansioso, não ande ansioso por coisa alguma, mas antes, em tudo, apresentem a Deus as suas necessidades, com oração, diálogo, conversa, dialoga, súplicas, peça com humildade. Tu não manda em nada, se humilha igual Maria, com ações de graças. Não é obrigado, aleluia, amém. Não, é ações de graças, é se comportar como quem está agradecendo, com ações de graças. E ele completa no 7: e o Deus de paz, e a paz de Cristo guardará os vossos sentimentos e o vosso coração. Aquela mulher foi atendida por um juiz injusto, porque perseverou em orar. E aqui eu vejo uma semelhança na parábola. Persevere em oração. Deus está alargando a sua fé. Deus está aprofundando as raízes da sua fé. Continue orando. Oração não é o último recurso. A oração é o recurso da estrada, é o recurso do processo. Romanos 12:12, seja perseverante em oração. 1 Tessalonicenses 5:17, ore sem cessar. Ore sem cessar. Efésios 6:18, orando em todo tempo no Espírito. Ora, irmão, fala tudo com Deus, fala tudo para Deus. Pastor, eu vou orar, eu durmo, lava a cara, toma Red Bull e volta a orar, irmão. Pastor, não tem mais palavras, leia os salmos são orações, irmão. Não desiste de orar, insista em oração.